maior serial killer da Austrália, ele matou brutalmente jovens que pediam carona nas estradas. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Ivan Milat. Olá pessoas, sejam mais bem-vindas a esse canal que fala sobre crimes reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. E se você já é inscrito nesse canal, bem-vindo a mais um vídeo. E se você não é inscrito, eu não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve nesse canal para receber vídeo toda sexta-feira falando sobre um caso de serial killer, um caso criminal, um caso de desaparecimento a partir das 3 horas. Mas então, hoje eu vim falar sobre o caso de Ivan Milat, um assassino de mochileiros, que inspirou vários filmes também, que são até que bons até. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Wolf Creek é um filme de terror australiano feito em 2005, e ele foi escrito e dirigido por Greg McLean. Esse filme foi baseado em fatos reais e conta a história de 3 jovens, bom, pelo menos no primeiro, né, que saíram da Austrália em direção a um parque nacional para pegar algum sol, para ver a vista, namorar, sei lá. E foi justamente nesse parque nacional Wolf Creek que eles passaram lá. Eles decidiram voltar para casa de carro. E o carro ele não tava mais pegando, tava com defeito ali no motor. Então, de repente, eles avistaram um morador num carro vindo em direção a eles. E eles ficaram mega felizes e tal, e pá. Só que não era bem uma coisa boa. Se eu contar mais, eu vou acabar dando spoiler sobre todo o filme, mas então, esse caso foi baseado em fato real, foi baseado no caso de Ivan Milat, ou assassino de mochileiros. Esse cara foi responsável por matar 7 pessoas entre 1989 a 1992. A brutalidade dos crimes cometidos por Ivan Milat chocou a Austrália. E até hoje, a Austrália considera esses crimes como sendo dos mais cruéis cometidos em todo o país. Mas então, se você ficou interessado nessa história, fica aí que agora sim eu vou falar sobre Ivan Milat. Ivan Robert Marco Milat nasceu no dia 27 de dezembro de 1944, em Guildford, lá em Nova Gales, que fica na Austrália. Ivan era filho de um imigrante croata, que era Steve Marco Milat, e de uma australiana chamada Margaret Elizabeth, que se casou quando tinha apenas 16 anos. Gente do céu, eu tô com 19, não quero nem casar. Deus o livre de casar com 16, há 3 anos atrás. Ivan Milat era o 5º filho de 14 outras crianças. Enquanto a família crescia, ela se mudou algumas vezes, e a primeira morada deles foi no subúrbio de Bossley Park. Isso aconteceu antes deles se mudarem para Liverpool. Apesar dos irmãos Milat serem matriculados em uma escola católica, eles eram bem conhecidos por suas travessuras. Eles eram constantemente vistos carregando armas de fogo e até mesmo faca. E também os vizinhos relatavam que eles atiravam em latas na área externa da casa. Aos 13 anos de idade, Ivan Milat já era considerado um delinquente pela polícia local. Aos 17 anos, ele foi levado para um centro de detenção juvenil por fazer pequenos roubos a carro. E aos 19 anos, ele estava envolvido em uma invasão em uma loja. E segundo Boris Milat, que era um dos irmãos mais velhos de Ivan, confessou que Ivan matou um taxista enquanto tentava assaltá-lo. Ele deu essa declaração em uma entrevista a um delegado e a um programa de TV. Ivan não foi pego por esse crime e, em vez dele, foi outro cara que foi condenado. Em 1964, ele foi condenado a 18 meses de prisão. E um mês depois dele ser solto, ele foi preso de novo por estar dirigindo um carro roubado. E dessa vez ele ficou 2 anos trabalhando duro para poder pagar sua fiança. E em setembro de 1967, ele foi condenado mais uma vez por roubo. Dessa vez ele ficou 3 anos na prisão. Em 1971, aos 27 anos, Ivan foi acusado de abusar de 2 jovens que ele tinha dado carona de Liverpool a Melbourne. Enquanto ele aguardava o julgamento, ele foi envolvido em vários crimes junto com seus irmãos, antes de fingir suicídio e fugir para Nova Zelândia durante 1 ano. Ele foi preso novamente em 1974 por roubo, mas os julgamentos falhavam contra ele, porque não tinha provas suficientes. Milat assumiu o emprego de caminhoneiro em 1975. Ivan se casou com Karen Duke em 1984, mas o relacionamento ele não foi muito pra frente, durando apenas 3 anos. E quando os dois se separaram, o Ivan colocou fogo na casa dos pais da ex-esposa. Ela testemunhou contra o marido e falou que ele era obsessivo e violento e também era obcecado por armas de fogo. E o divórcio só ocorreu em 1989, praticamente no ano em que ele começou os seus crimes.
E no fim da década de 80, a Austrália começou a ser alvo de grandes mochileiros que estavam a fim de novas aventuras. E muitos deles tinham a intenção de pedir carona nas estradas para poder visitar todo o país e diminuir todas as despesas por eles. A primeira vítima do assassino de mochileiros foi encontrada em 19 de setembro de 1992, na floresta estadual de Belangelo, a mais ou menos 120 quilômetros de Sydney. Esse corpo foi achado por 2 corredores que estavam correndo por ali, e segundo eles, o corpo estava parcialmente coberto por terra, o rosto virado para o chão e com as mãos atadas nas costas. E na manhã seguinte, a polícia encontrou um outro corpo, poucos metros de distância do primeiro. As investigações descobriram que o corpo era de Caroline Clark, de apenas 21 anos, e Joanne Walter, de 22 anos, que eram 2 jovens britânicas que desapareceram em abril de 1992. O corpo de Joanne foi esfaqueado cerca de 14 vezes, e o corpo de Caroline foi encontrado com fragmentos de espancamento no crânio, cerca de 10 vezes com uma arma de calibre 22. Joanne Walter trabalhava como babá em uma família em Sydney, e a sua amiga Caroline Clark também trabalhava em uma casa de família. Em abril de 1992, as 2 amigas decidiram viajar e descobrir novos lugares na Austrália, mas elas nunca mais foram vistas. A família com quem Joanne trabalhava ficou mega preocupada e ligou para os pais de Joanne, que foram imediatamente até a Austrália, onde participavam de diversos programas de TV para poder se achar uma filha. A partir daí, diversos registros de mochileiros desaparecidos começaram a surgir. Porém, a polícia negava a ligação entre esses homicídios, porém novos corpos começaram a ser encontrados no ano seguinte. Em outubro de 1993, um homem que catava lenha na floresta de Bangangelo encontrou um crânio humano. O homem rapidamente chamou a polícia, que descobriu que os corpos estavam dentro de uma cova rasa, semelhante aos assassinatos de Joanne e Caroline. As vítimas foram identificadas como sendo de James Arrold e Deborah Phillips, ambos de 19 anos. O casal desapareceu em 1989, quando eles decidiram fazer uma viagem até o sul do país. O corpo de James apresentava indícios de ferimentos causados por uma faca longa de caça. Os golpes foram tão fortes que quebraram a coluna de James e perfuraram o pulmão. Já Deborah teve o crânio fraturado, a mandíbula quebrada, além de facadas nas costas. Após as descobertas dos corpos, mais de 300 policiais começaram a fazer uma busca por toda a floresta, e não demorou muito para que eles encontrassem mais corpos. E no dia 1º de novembro, eles encontraram mais um corpo. Simone Schmilde era uma viajante alemã que havia desaparecido em janeiro de 1991. E também ela sofreu graves ferimentos de faca na parte superior da costa. E 3 dias depois foram encontradas as últimas vítimas, que foi o casal alemão Anja Habschied e Gabor Neugebner. Gabor tinha sido baleado na cabeça 6 vezes e Anja foi encontrada decapitada, mas a sua cabeça não foi encontrada no local. E o corpo de Anja estava sem a parte superior da blusa, indicando que houve abuso sexual. Porém, o estado dos corpos não permitiu que a polícia determinasse o que aconteceu realmente. A polícia também encontrou na floresta indícios de acampamento e cartuchos de bala que foram usados na morte dos mochileiros. Diversas informações chegavam à delegacia e muitas dessas indicavam a família Milat. Ao investigar a família Milat, eles descobriram que Ivan já tinha sido indiciado por estrupar 2 mulheres anteriormente. As autoridades investigaram Ivan e descobriram que ele teve folga no mesmo dia que os mochileiros desapareceram. E então, Ivan se tornou o principal suspeito do caso. Enquanto a polícia procurava mais indícios de quem era o culpado, uma nova informação veio diretamente de um jovem britânico. O jovem era Paul Onions, que visitou a Austrália anos antes. Ele veio como mochileiro e afirmou ter aceitado carona de um homem que se identificou sendo Bill. E após conversarem um pouco, o motorista parou no acostamento e puxou uma arma, além de fronha e uma corda que estavam debaixo do banco que ele estava sentado. Paul, desesperado, saiu do carro e começou a correr pela rodovia, quando Ivan o acertou e eles caíram em uma luta corporal. Após conseguir chamar a atenção de uma motorista que estava passando pela rodovia, ele entrou no carro dessa mulher e saiu vazado. Paul chegou a reportar esse ocorrido para a polícia australiana, que simplesmente falou que poderia ser um roubo frustrado. E após ver as notícias que circulavam mundialmente, Paul não teve dúvidas de que o mesmo assassino que matou aquelas pessoas era o mesmo assassino que tentou matar ele.
As autoridades levaram Paul de Londres até Sydney para que ele pudesse identificar os assassinos. E no meio das 13 fotos que ele viu, ele apontou diretamente para Ivan Milat como sendo o seu agressor. Em 22 de maio de 1994, a polícia começou uma busca na casa de Ivan, onde encontrou armas, facas e até mesmo munições, além de um saco plástico que continha componentes do mesmo rifle que havia usado nos crimes. A polícia constatou que as mesmas marcas encontradas nos projéteis da casa de Ivan eram as mesmas encontradas no local dos crimes, além de itens pessoais como roupas, mochilas, câmeras fotográficas e até mesmo sacos de dormir que eram das vítimas foram encontradas no quintal da casa. E Ivan, com todas essas pistas que indiciavam a ele aos crimes, ele foi preso no mesmo dia. E no julgamento, em março de 1996, Ivan alegou inocência, falando que alguém estava tentando incriminá-lo de todas aquelas coisas. Mesmo assim, ele foi condenado a 7 prisões perpétuas, além de 6 anos de prisão pela tentativa de assassinato de Paul Onions. As autoridades acreditam que Ivan pode ter feito mais das vítimas, visto o grande número de mochileiros desaparecidos na Austrália, na mesma época desses assassinatos. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar para seus amigos e até semana que vem com mais um caso criminal. Tchau!